Olá, tudo bom? Muitas pessoas têm dificuldade para dormir, acordam de noite quando vem mais uma vez e 3 horas da manhã, não conseguem voltar a pegar no sono e não sabem direito por que isso está acontecendo. Uma das causas pode ser o estresse aumentado, cortisol alto, adrenalina muito alta nesse momento, e isso pode estar relacionado com estresse, ativação excessiva do seu sistema nervoso simpático. A boa notícia é que existem nutracêuticos, suplementos naturais que podem te ajudar a controlar esse eixo do estresse e fazer com que você volte a ter uma ótima noite de sono. Eu separei aqui para você 7 dos principais que vão te dar um efeito muito bom a curto prazo. Você vai adorar, fica até o final que você não vai querer perder. Antes de começar, eu quero te perguntar, você tem tido dificuldade para dormir no dia a dia? Quantas horas em média você de fato consegue dormir? E você sente que esse seu sono é um sono de boa qualidade? Você acorda revigorado, descansado? Ou pelo contrário, você sente que mesmo dormindo muitas horas, você continua acordando cansado? Escreve para mim isso aqui nos comentários e me diz também quantos anos você tem, eu vou adorar ver o seu comentário. Antes de começar, eu queria te pedir a curtida no vídeo, porque isso me ajuda muito aqui no canal. Porque isso mostra para o YouTube que você não está gostando somente desse vídeo aqui especificamente, mas sim que você apoia o meu canal e confia no meu conteúdo como um todo. E existem alguns suplementos que podem te ajudar a melhorar essa questão da ativação do sistema nervoso simpático. Esse sistema nervoso é o que normalmente faz com que a gente esteja naquele modo mais acelerado, acordado, e normalmente está relacionado ao excesso da produção de cortisol, de adrenalina, que normalmente a gente tem pela manhã. E muitas vezes isso está relacionado com aquele modo de luta e fuga, né? Esse excesso de cortisol no nosso organismo. Mas quando chega a noite, o ideal é que a gente ative o sistema nervoso parasimpático, que é o contrário, que relaxa. E existem alguns suplementos que podem te ajudar de forma complementar a melhorar esse eixo como um todo. Um deles, um dos mais estudados, é o magnésio glicinato, que é como se fosse um freio biológico desse nosso sistema nervoso central. A gente sabe que o magnésio, tem muitos estudos já fazendo uma correlação entre diminuição do cortisol, sobre melhor sono. Afinal de contas, o magnésio está envolvido em mais de 300 reações enzimáticas, e no nosso sistema nervoso central ele tem um efeito especial, ele controla o excesso da excitação cerebral. Então ele ajuda bloqueando alguns receptores que estão ativados pelo glutamato. Mas afinal de contas, o que tem a ver essa relação do magnésio com o glutamato? O glutamato é um dos principais neurotransmissores de tensão e ansiedade que a gente tem. E quando os níveis de magnésio caem, o nosso cérebro acaba ficando mais hiperativo, mais agitado, e o sistema nervoso simpático justamente dispara e o nosso cortisol aumenta. Então já tiveram alguns estudos que verificaram que o magnésio glicinato é a forma mais bem absorvida e mais estudada para o nosso sono, para a ansiedade. E teve um estudo específico que mostrou que 500 miligramas diários por 8 semanas podem melhorar o sono e reduzir em até 35% o cortisol sérico. E como o magnésio glicinato está associado com a glicina, potencializa mais o relaxamento muscular e o efeito calmante. Inclusive, um outro suplemento, um outro nutracêutico que eu vou falar aqui no vídeo é a glicina, que também tem sido muito estudado por essa relação com o sono. O segundo da nossa lista é a L-teanina, que está presente no chá verde. A L-teanina atravessa essa barreira hematoencefálica e aumenta as ondas alfas do cérebro, que estão associadas a um estado de relaxamento mental. Tem até gente que fala brincando, né? Fulano tá em alfa, como se ele estivesse fora, né, dessa realidade, se estivesse muito relaxado, muito tranquilão, porque realmente essas ondas alfa estão relacionadas com relaxamento, com tranquilidade, e é uma onda boa para você conseguir estimular nesse período noturno. Ele também diminui a liberação da norepinefrina, do cortisol, diminui a resposta do sistema simpático, e teve um estudo científico que foi publicado em adultos com estresse leve que tomaram 200 miligramas de L-teanina diariamente, que tiveram uma menor frequência cardíaca e pressão durante situações de ansiedade. Então isso acaba sendo ultra interessante. Então o resultado é um estado de alerta calmo, como a gente consegue obter depois de uma meditação, uma respiração profunda. É como se ele fosse uma meditação por suplemento. Claro que não vai substituir uma meditação, uma respiração quadrada, né, uma respiração diafragmática,
mas de forma complementar age diretamente nisso e pode te ajudar ainda mais a relaxar e dormir bem à noite. A glicina, então, que eu tinha te falado que eu ia falar, cada vez mais estudos vêm tendo sido feitos com a glicina porque ela é o principal neurotransmissor inibitório da medula espinhal e ela atua como se fosse um botão de desligar do sistema nervoso simpático. Quando a gente toma antes de dormir mais ou menos 3 gramas, né, que é uma colher de chá rasa, 30 minutos antes de dormir, ela pode reduzir a temperatura corporal e estimular principalmente o predomínio do sistema nervoso parasimpático, que eu te falei que é o que acalma, que relaxa, que induz o sono, que é aquele modo de descanso e reparo do nosso corpo. Inclusive, alguns pesquisadores japoneses verificaram que a glicina reduz o tempo para adormecer e aumenta o sono profundo em até 24%, mesmo em pessoas com insônia. Então, diferente de alguns sedativos, né, de remédios especificamente, ela melhora a qualidade do sono sem causar dependência, aquela sensação de ressaca no dia seguinte, já sabe, de você acordar meio atordoado. A glicina não faz isso, até porque é um aminoácido natural. Outro adaptógeno, né, na verdade, outro nutracêutico que é um adaptógeno é a ashwagandha. Eu tenho muitos vídeos aqui no canal falando da ashwagandha com a testosterona. Ela é utilizada há mais de 3.000 anos na medicina ayurveda e ela atua diretamente nesse eixo hipotálamo, hipófise, adrenal, que é o eixo do estresse. Então ela diminui a liberação do cortisol e, na verdade, o hormônio do ACTH que estimula, né, a produção do cortisol. E teve um estudo duplo cego que foi publicado na Índia que 300 miligramas 2 vezes por dia do extrato padronizado diminuíram o cortisol em até 44% e melhoraram significativamente a ansiedade, o sono, ajudaram a induzir melhor o sono e ter uma noite de sono mais relaxada. Por isso que ela é uma das plantas mais estudadas para transtorno de ansiedade generalizado, para fadiga crônica. E o ideal é você utilizar o extrato padronizado e não o pó cru, mas sempre com acompanhamento profissional. Quando a gente fala de adaptógenos como a ashwagandha, por exemplo, o ideal é que você tenha um acompanhamento do nutricionista ou do médico que te acompanha pessoalmente. Outro suplemento é a fosfatidilcerina, que é um fosfolipídio presente nas membranas cerebrais que modula a comunicação do córtex pré-frontal e a amígdala. É a amígdala do cérebro, tá? Não é a amígdala da garganta, não. Que são regiões ligadas ao medo, à resposta do estresse. E tiveram estudos que foram feitos que mostraram que 300 miligramas da fosfatidilcerina por dia diminuem a secreção do ACTH, que está relacionado, né, ao cortisol aumentado, como eu te expliquei, e a resposta do coração e da pressão arterial à ansiedade. Então esse efeito acaba sendo cumulativo também. Depois de 2 semanas, o corpo passa a reagir de forma mais equilibrada, sem aqueles picos exagerados de adrenalina, de cortisol. E ele é ideal para aquelas pessoas que vivem em alerta constante, querem reeducar o corpo para voltar para o modo em repouso. Ainda tem um outro suplemento que vem sendo muito estudado, que é a cereja azeda, tart cherry em inglês, que é a cereja ácida, né? Que é uma variedade de cereja que é uma das fontes naturais maiores de melatonina e antocianina. A gente sabe que a melatonina é um hormônio que está relacionado ao relaxar, o cérebro é aquele hormônio que o nosso corpo começa a secretar à noite quando começa a escurecer, quando a gente começa a relaxar. E esses compostos antioxidantes ajudam a restaurar o ritmo circadiano. Ou seja, ajuda também a diminuir a inflamação, promove um sono mais profundo, induz mais o sono, faz com que você diminua os despertares noturnos. Teve um estudo que mostrou que adultos com insônia que consumiram um suco concentrado de cereja 2 vezes por dia dormiram 84 minutos a mais por noite. Pode parecer pouco, mas, gente, é mais de 1 hora a mais por noite. Então, se você é uma pessoa que vive com insônia, 1 hora faz muita diferença na sua noite. Tenho certeza que você também percebe isso. Além disso, tem as antocianinas que eu te falei, né, que ajudam a diminuir a inflamação, que pode ativar mais o eixo do estresse. A gente sabe que as pessoas que estão muito inflamadas têm uma maior probabilidade de ter o eixo do estresse aumentado, ativado. Então ela ajuda de forma complementar nisso também. Por último, mais ou menos importante, a gente tem a taurina, que é um calmante natural do coração e da mente. A taurina é um aminoácido também, né, da mesma forma que a glicina, e ela é abundantemente encontrada no cérebro e no coração. Ela ativa os receptores GABA. O GABA é aquele neurotransmissor que relaxa, que faz com que a gente fique menos ansioso, menos estressado, né? Que abaixa um tom a gente, faz com que a gente entre num modo mais tranquilo durante a noite. E reduz a atividade simpática, então estabiliza o ritmo cardíaco, estabiliza a pressão. Estudos em humanos mostram de 500 miligramas a 1.000 miligramas por dia podem diminuir sintomas de ansiedade, melhora a qualidade do sono em adultos com estresse crônico. Então essa combinação, principalmente da taurina com magnésio, pode ser muito interessante. Como eu te falei de 7 nutracêuticos, talvez você esteja pensando assim, vou usar um a cada dia da semana,
ou vou tentar vários da mesma vez para ter um efeito turbinado. Na verdade, isso não é indicado e, obviamente, não é nem necessário, porque esses compostos utilizados, vários deles ao mesmo tempo, podem se sobrepor em função. Então, o ideal mesmo é que você utilize espere mais ou menos uns 15 dias para ver como o seu corpo se adapta, até porque não é remédio, né, gente? É um nutracêutico, é natural, então vai levar um tempo para fazer efeito. Podem ter efeitos mais cumulativos. Então, ideal que você escolha um junto com o profissional que te atende, teste por 15 dias e vê como o seu corpo reage. E também é bom fazer a ressalva de que se você tem algum problema, algum transtorno diagnosticado, se você faz uso de algum tipo de remédio para ansiedade, depressão, para insônia, o ideal é que você converse antes com o seu médico ou com o nutricionista que te atende na sua cidade para verificar qual seria a melhor opção, né, de acordo com a sua medicação. Qual não seria? Qual a melhor dose para você, tá bom? Lembra que esse vídeo aqui é meramente informativo. Me conta então se você já utilizou um deles. Eu sei que o magnésio cada vez mais tem sido popular, as pessoas têm utilizado muito, têm tido muitos resultados. Você já utilizou algum deles? Ficou interessado em utilizar algum especificamente? Me conta aqui qual. Eu vou adorar ver o seu comentário. Lembra de deixar a curtida no vídeo, isso me ajuda muito, e compartilha com quem vai gostar, com quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, porque é isso que eu quero aqui no canal. Até a próxima, tchau, tchau!